Tarifa zero no transporte coletivo já é realidade em 14 cidades no Brasil, mas ainda não é pensada como uma política nacional de mobilidade urbana. Sem política nacional ou estadual, cidades pequenas e médias criam seus próprios meios de instituir e financiar o transporte como um direito universal. A reportagem é de Rodrigo Gomes. Nessa terça-feira, movimentos pelo passe livre em todo o país realizaram ações e protestos para marcar o Dia Nacional de Lutas pela Tarifa Zero no transporte coletivo. A data relembra a chamada Revolta da Catraca, ocorrida em Florianópolis em 26 de outubro de 2004, quando manifestações barraram o aumento da passagem e conquistaram o passe livre estudantil. Em São Paulo, o movimento Passe Livre organizou um busão Tarifa Zero, saindo do Parque Dom Pedro, no centro da capital paulista, para a cidade Tiradentes, no extremo leste. A ação relembra uma linha que foi criada nos anos 1990, na gestão petista da ex-prefeita Luísa Erundina, como explica a militante do Passe Livre, Gabriela Souza. Então a gente escolheu essa linha que vai até a cidade de Tiradentes para poder relembrar a história de uma linha de ônibus que circulou pela cidade de Tiradentes na década de 90, que não tinha tarifa, era uma linha de ônibus tarifa zero. Esse foi um projeto piloto de quando o secretário de Transporte de São Paulo era o Lúcio Gregory, que é a pessoa que criou o projeto de lei da tarifa zero. E essa experiência foi muito importante, muito marcante para a população da cidade de Tiradentes. A gente vê que, principalmente as pessoas que vivem há mais tempo no bairro, têm essa memória muito forte de quando elas puderam ocupar o espaço que elas vivem de uma forma diferente, né? Sem ter a barreira da catraca. Hoje o Brasil tem 14 cidades, pequenas e médias, com políticas de tarifa zero. A mais antiga é da cidade de Potirendaba, no interior paulista, criada em 1998. A mais recente é do município de São Joaquim das Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, instituída na última segunda-feira. O sistema, batizado de Expressinho 0800, vai funcionar inicialmente em 5 rotas, ligando diversos pontos da cidade. Também há políticas de tarifa zero em Volta Redonda e Maricá, no estado do Rio de Janeiro, Ivaiporã e Pitanga, no Paraná, Caucaia, no Ceará, Olambra e Vargem Grande Paulista, em São Paulo, entre outras. O pesquisador em mobilidade urbana do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Rafael Calabria, destaca que a tarifa zero é uma política de justiça social, que movimenta a economia e aumenta o direito à cidade da população de baixa renda. A tarifa zero, em primeiro instância, ela faz um impacto muito grande no orçamento das pessoas, né? Com a tarifa, como a gente tem no Brasil, entre R$ 3 e R$ 4, ela impacta ali no orçamento do mês de 150 a 200 e poucos reais, então é uma fatia grande do salário mínimo, por exemplo, então tem um impacto grande social, econômico, né, de justiça social nessa população que usa o transporte coletivo e, por outro lado, ela gera um acesso à cidade, né, ela gera uma possibilidade de deslocamento, uma garantia à cidade muito grande. O ideia é que a gente tem visitado algumas cidades com tarifa zero e visto o quanto a população passa a usar muito mais o transporte, passa a se deslocar mais, né, passa, né, a consumir no centro, a visitar familiares, né, pode ir na consulta médica sem gastar nada, né, no SUS ou onde quer que seja. Então, ela gera um impacto individual para a pessoa muito grande, para as famílias, né, muito grande, e um impacto social, urbano para a cidade monumental. É uma política muito importante. Calabria ressalta, no entanto, que a política de tarifa zero vem se espalhando por cidades menores, mas sem qualquer apoio dos governos estaduais e federal, que poderiam ampliá-la. É interessante ver a adoção da tarifa zero em São Joaquim de Bicas, porque a gente vem avaliando uma ideia que uma onda crescente de cidades pequenas e algumas médias, adotando essa medida, vendo a importância da tarifa zero para a população da cidade e às vezes até influenciando algumas cidades perto. Então, por exemplo, na região metropolitana de Belo Horizonte, São Joaquim de Bicas foi incentivada e até é bem próximo ali de Itatiaia-Sul, que adotou há alguns anos, e Caeté, que adotou no começo do ano. A gente teve alguns meses atrás Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, que também repetiu a cidade de Eusébio e Aquirá, 2 cidades lá na região de Fortaleza que também tinham adotado. Então, parece uma experiência que as cidades próximas vão entendendo, vão vendo a importância e replicando, o que é bom para essa política se espalhar por mais cidades, né? Mas seria importante que alguns estados, a União Federal, se atentasse a isso e conseguisse apoiar para que mais cidades pequenas, pelo menos numa primeira etapa, conseguissem adotar essa política tão importante.
Sem uma política nacional ou mesmo estadual, cada cidade vem se esforçando para elaborar sua própria fórmula de financiamento da tarifa zero. Em Maricá, são utilizados os royalties do petróleo. Em Vargem Grande Paulista, houve redução de custo com a extinção da função de cobrador, e a cobrança do valor referente ao vale-transporte foi mantida para as empresas. Na capital paulista, chegou a ser cogitado o uso da contribuição de intervenção no domínio econômico dos combustíveis para financiar o sistema de transporte, mas a proposta não avançou. Gabriela destaca que, independente da política de financiamento, o importante é a eliminação das tarifas, que mantém um ciclo contínuo de aumento de valor e exclusão dos mais pobres. A cobrança da tarifa para usar o transporte significa exclusão de uma parte da população do direito de circular pela cidade. As pessoas mais atingidas pela exclusão das catracas são as pessoas negras e as mulheres. E também tem o fato de que, enquanto a tarifa existir, ela sempre vai subir. Existe um processo que a gente chamou de ciclo vicioso da tarifa. Bom, a tarifa exclui pessoas do transporte, com isso cada vez menos pessoas conseguem acessar o serviço de transporte, as empresas começam a pressionar para que a tarifa suba mais, para conseguir bancar os lucros, e aí depois, se a tarifa sobe mais, cada vez menos pessoas conseguem acessar um transporte, e esse ciclo vai se repetindo, de forma que a tarifa sempre aumenta. Hoje, as políticas gerais de tarifa zero são voltadas a grupos específicos, como idosos, crianças, pessoas com deficiência e estudantes. Pesquisa da Rede Nossa São Paulo, divulgada em setembro desse ano, mostrou que houve um aumento do número de pessoas que se deslocam a pé na cidade por falta de recursos para pagar a tarifa de transporte. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.